Olá, meus queridos, boa noite. Já estamos ao vivo, são exatamente 19 horas e 1 minuto, né? 26 de novembro de 2020. Hoje o tema é super especial, todos os dias é muito especial. Só que hoje a gente traz aqui para conversar com vocês o diretor do curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Então a gente pede a vocês todos que convidem os amigos, mandem aviõezinhos, tá? O Dr. Silvio Caldas já está aqui, ó, rapidíssimo. Ele com o Instagram, que foi uma beleza. Então eu peço a vocês todos que mandem convites, apertem o coração, deem um like, convidem o máximo de gente possível. Já estamos aqui, ao vivo, professor. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz Carlos. Já ficou craque em Instagram, né? Mas acho que ainda leva um tempo, viu, para você poder usar essa qualificação para mim. Mais uma experiência para o seu vasto currículo. Olha, a gente sempre abre as lives aqui ao som de alguma música, algum grupo musical. Eu não sei se o amigo gosta da banda Sagrama. Muito. Pronto. Muito. É o nosso teste de qualidade de som. Veja se está chegando aí. Perfeito. Pronto. Então, quando isso funciona, a gente já vai diminuindo o som, agradecendo a presença de todos, pedindo a todo mundo que já está aqui, que já entrou, já tem vários alunos aí, estudantes, acenando. Eu peço a vocês que apertem o coração, esse coraçãozinho aí é o like do Instagram. Ele manda uma mensagem para o algoritmo dizendo que o Instagram gosta de conhecimento, gosta de cultura, e que hoje, justamente hoje, né, nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. Silvio Caldas Neto, é diretor do curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, uma das 10 instituições mais importantes do país. O nosso curso de medicina é um dos mais importantes do Brasil. Acaba de chegar aqui o professor emérito Raul Manhães de Castro. Eu agradeço a ele imensamente por essa ponte, por esse contato. Mônica Ferreira, muito obrigado pela presença. A todos vocês, muito obrigado. Então, já sabem qual é o procedimento. Eu deixo aqui sempre por escrito essa orientação, é rapidíssimo aqui, ó. Nesta orientação, eu peço para as pessoas, eu fixo o comentário e peço para elas enviarem aviõezinhos aqui, convidando mais gente, e peço para elas também apertarem o like, que é o coraçãozinho. Doutor Silvio, antes de passar a palavra para o senhor, primeiro quero lhe agradecer imensamente. Eu sei que o senhor tem uma agenda muito refinada, muito, como disse Jones Albuquerque, uma agenda muito refinada, isso quer dizer muito apertado, tem muitos compromissos, e o senhor abriu um espaço muito importante para conversar, não só com professores, mas também com estudantes do ensino médio. O senhor está abrindo um canal aqui para conversar com jovens, adolescentes do município de Escada, do Cabo, com professores espalhados aqui na Mata Sul, na região metropolitana. Alguns seguidores de outros países também entram aqui, geralmente, como o Dr. Raul, gente do México, da África, enfim, da Espanha, geralmente. Então, vai ser um bate-papo leve, vai ser um bate-papo tranquilo, mas eu gostaria de lhe deixar muito à vontade, doutor Silvio, no que se refere às palavras que o senhor vai utilizar. Não precisa ser acadêmico, sinta-se em casa, o senhor já está na sua casa, e aqui eu estou na minha, estamos dentro de uma sala conversando com vários amigos, então o senhor vai ter meia hora, esse vai ser o nosso procedimento, para transcorrer, para poder falar sobre a história da Faculdade de Medicina à vontade. Eu só vou lhe interromper na primeira metade, lá para as 19h30, para dar alguns avisos e chamar a atenção de algumas pessoas para um sorteio que nós vamos fazer hoje, super importante, de muita coisa boa. Muitos livros aqui que eu recebi como doação de vários amigos, dentre eles, essa obra-prima daqui, ó. Aqui, ó. Para quem ama a ciência, Darwin. Está aqui. Tá certo? Então, meus queridos, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Uma boa noite muito especial. E a partir deste momento, eu passo a palavra
para o Dr. Silvio Caldas Neto, diretor do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Nós nos sentimos agora muito honrados com a sua presença, professor. Fique à vontade. Muito obrigado pelo convite, Luiz Carlos. Eu queria dar um abraço todo especial ao professor Raul Manhães, professor emérito da UFPE, meu grande amigo, um companheiro muito querido e muito importante, né, na jornada que a gente traçou agora nos últimos anos aí para resgatar a história da nossa faculdade, do nosso curso. E um abraço a todos que estão nos seguindo aí, que estão nos ouvindo. Deixa eu, em primeiro lugar, Luiz Carlos, entender, você diz que vai me interromper com 30 minutos. Depois dessa interrupção, nós continuaremos conversando ou a gente só vai ter esses 30 minutos de conversa mesmo? Não, a programação é de 1 hora. É de 1 hora. Eu espero que o senhor tenha tempo. Okay. Pronto, eu lhe interrompo por 5 minutinhos, mais ou menos, na primeira metade, e depois eu lhe passo a palavra de novo e a gente arremata às 20 horas. Tá bom, eu quero me interromper quando, como e por quanto tempo quiser. Tá bom? Fique à vontade, meu querido. Muito bem, vamos lá. Veja, eu queria evitar de contar uma história, né, a história da Faculdade de Medicina, me atendo focado nas datas, né, e nos acontecimentos, nos fatos, nos lugares e tal. Quer dizer, a gente vai falar de tudo isso, mas eu queria dar uma atenção especial ao contexto que se vivia e que levou à evolução dessa história, né, da Faculdade de Medicina do Recife. Que é um contexto que é entre o século e o século XX. Contexto pelo qual passava a própria medicina do país, né? Vocês sabem que a gente não tinha nenhuma escola médica no país até a corte, né, portuguesa vir para o Brasil em 1808, quando ele trouxe na sua comitiva um médico que era pernambucano. Era pernambucano e era professor de medicina na Universidade de Coimbra. E ele veio como médico da corte com a missão de fundar escolas médicas no Brasil. Esse médico foi Corrêa Picanço, o famoso Corrêa Picanço. Ele fundou a Faculdade de Medicina, a Escola de Medicina da Bahia, que foi a primeira, e logo em seguida, ainda em 1808, fundou a Escola de Medicina do Rio de Janeiro. Mas essas duas escolas, nessa época, eram escolas muito ruins, né, por assim dizer. Então, os brasileiros que tinham posses, né, sobretudo o pessoal que estava aqui no Nordeste, que tinha que se deslocar e tal, e que tinham posses para fazer esses cursos, né, longe, cursos que eram pagos e tal, eles preferiam viajar ainda para o exterior, né, sobretudo para a Europa, para realizar a sua formação médica. Então, eram muito poucas pessoas que tinham essa condição, né, de fazer uma formação médica no exterior. Disso resulta que a gente tinha muito poucos médicos no Brasil. E aqui no estado de Pernambuco, a proporção de médicos realmente era muito pequena. Eram muito poucos médicos aqui na cidade do Recife. E a ausência de médicos, ela trazia, naquela época, uma proliferação muito grande de falsa medicina, né? De curandeiros, de charlatões e tal. Então, se você for para os jornais da época, eles são recheados, assim, mas são absurdamente recheados com fórmulas mágicas, com todo tipo do que a gente consideraria hoje picaretagem, né? E a nossa população era absolutamente entregue a esse tipo de cuidado, né? Então, existiam, na época, basicamente 3 tipos de médicos. Era o médico clínico, o médico higienista e o cirurgião. Não existiam especialidades médicas. Então, existia basicamente isso. O higienista, que é o nosso atual sanitarista, né? Então, a maioria dos médicos tinham uma formação
muito grande em medicina sanitária, né, os higienistas, e desses médicos, desses poucos médicos, um que se formou no Rio de Janeiro, no final do século XIX, foi Otávio de Freitas. Otávio de Freitas, ele era excelente clínico e excelente higienista. E ele tinha um espírito assim absolutamente inquieto, né? Ele era o que eu costumo dizer, ele era aquela tempestade perfeita, né? Não tem a tempestade perfeita que causa, né? Quando a gente quer exemplificar, né, aquela comunhão de fatores que levam a um determinado problema. Ele era uma tempestade perfeita positiva, né? Ele era uma tempestade perfeita de qualidades. Ele era um camarada que tinha uma formação extraordinária, ele tinha um conhecimento profundo, né, da medicina da época, ele era muito competente, vamos dizer, no tratar dos pacientes, mas ele também tinha muitas outras qualidades. Ele era um sujeito que tinha uma retórica extraordinária, ele era um cara que tinha uma força de vontade enorme, ele tinha um amor pela profissão médica, assim, como muito poucos. E o mais importante de tudo, ele tinha um enorme sentimento de humanidade, certo? Então, tudo isso fez ele adquirir um prestígio na sociedade, né, pernambucana e na sociedade brasileira, que só assim muito poucas pessoas tinham, né? Só figuras públicas de alto quinhão podiam ter. Então ele usou esse prestígio e todas essas qualidades dele para cuidar do nosso povo. Essa era a missão dele, cuidar do nosso povo, utilizar a medicina como ciência, como técnica e como arte para cuidar do nosso povo, sobretudo da população, da nossa população mais carente. Então, assim, ele assumiu diversos postos públicos. Ele foi presidente da Sociedade de Medicina de Pernambuco, ele foi diretor da higiene pública. A higiene pública é o que hoje se constitui na Secretaria de Saúde do Estado, né? Então, existe um departamento que cuidava da saúde pública do Estado, que era o Departamento de Higiene Pública. Ele foi diretor desse departamento. Ele fundou instituições assim, muito importantes. Ele fundou a Liga Pernambucana de Combate à Tuberculose, que era uma doença que matava quase tanto quanto, né, as grandes epidemias da época matavam. Então, ele fundou a Liga de Combate, foi a segunda Liga de Combate à Tuberculose no Brasil, só tinha uma no Rio de Janeiro. Ele fundou em 1900 aqui no Brasil a Liga Pernambucana. Ele criou o Instituto Vacinogênico, né, basicamente destinado à vacina da varíola, que era a Covid-19 da época, né, no final do século XIX, começo do século XX. Mas ele enfrentou e resolveu inúmeros problemas de saúde pública, né? Ele organizou os matadouros públicos, por exemplo, e privados. Ele organizou o sistema de esgotos. Ele fez ações importantes no sistema de esgotos. Ele fez ações importantes no abastecimento de água potável para a população, que muitos morriam na época por saturnismo. E ele descobriu que aquilo estava acontecendo por conta de um problema na água, no abastecimento d'água, de um açude. Oi, pode falar. Aqui. Perdão, a pergunta de um leigo. Saturnismo, traduz aí pra gente. Desculpa. É intoxicação por mercúrio. Caramba! Desculpa. Pois então ele descobriu que isso estava acontecendo por conta de uma água contaminada do açude que tinha lá em Dois Irmãos. E ele combateu isso, era uma empresa privada, né, que tomava conta desse açude e tal, então ele resolveu inúmeros problemas de educação alimentar, enfim, foi um homem realmente muito completo. Mas,
Durante todo esse tempo de trabalho dele, o grande sonho dele era constituir uma escola de medicina em Recife. Porque ele sabia que quanto mais médicos de qualidade a gente conseguisse formar, melhor seria a atenção à saúde, principalmente à saúde pública do nosso estado, da nossa população mais carente. Então, esse sonho ele começou a tomar forma em 1895. O governador Barbosa Lima, que foi um governador espetacular do ponto de vista de ensino público. Barbosa Lima Sobrinho, é esse? Desculpe, não é Barbosa Lima, Barros Lima. Barros Lima, desculpe, Barros Lima, o governador Barros Lima. Barbosa Lima Sobrinho é o jurista. O governador Barros Lima, ele fez grandes ações na esfera da educação. Foi ele que colocou o ginásio pernambucano num patamar, né, de nível nacional no ensino médio, no ensino fundamental. Ele criou inúmeras escolas espalhadas pelo estado todo. Foi ele que criou o Conservatório de Música de Pernambuco, que ainda hoje existe. Foi ele que criou a Escola de Engenharia, que foi talvez a segunda faculdade, talvez a segunda instituição de ensino superior aqui no estado, depois da Faculdade de Direito. Então, ele fez inúmeras... E ele enviou para o legislativo do estado, né, que na época era bicameral. Ele tinha duas casas, né? Tinha a Câmara e o Senado estadual. Então ele enviou para a Câmara esse projeto de lei que criava a Faculdade de Medicina, mas o projeto de lei foi aprovado na Câmara em 3 votações. Depois foi para o Senado estadual, eu não estou falando do Senado federal, né? Do Senado estadual. E no Senado ele também passou por 3 votações. Em 2 ele foi aprovado, mas na terceira o projeto de lei foi recusado. Foi derrotado e a faculdade não aconteceu naquele momento. Por curiosidade, conta-se que ele foi derrotado por ação de um senador que era médico e que era professor de medicina legal na Faculdade de Direito. Um médico muito prestigiado, muito renomado, muito reconhecido, né, socialmente, mas que foi contra e usou argumentos que levaram o Senado a desistir daquela ideia. Então, foi frustrado o sonho de criação da faculdade naquela ocasião, do qual Otávio de Freitas já participava intensamente, né, defendendo com artigos, etc. Depois, esse sonho reacendeu quando foi criada a Faculdade de Farmácia, a Escola de Farmácia. A Escola de Farmácia de Pernambuco foi criada em 1903. Ela foi criada, e basicamente o corpo docente da Faculdade de Farmácia era prioritariamente composto por médicos. Então, e Otávio de Freitas era um desses médicos. E a esperança desse grupo de médicos era que, a partir da escola de farmácia que tinha sido criado, aquele grupo de médicos abrissem o terreno para a criação de uma faculdade de medicina. Mas isso também foi frustrado, porque 3 anos depois da criação da escola de farmácia, ela interrompeu o seu funcionamento, por falta de recursos. Ok? Então, foi-se embora novamente o sonho da faculdade. Quando foi, então, em 1909, a Sociedade de Medicina de Pernambuco organizou o primeiro congresso médico pernambucano. E nesse congresso estavam, obviamente, reunidos inúmeros, né, médicos aqui do estado, entre eles aqueles professores da faculdade de farmácia, né, da ex-faculdade de farmácia, porque ela tinha se acabado, e eles, então, propuseram, Otávio de Freitas propôs, no plenário desse congresso, que os médicos se reunissem para formar uma faculdade de medicina. Mas aí houve também argumentos contrários, justamente porque a faculdade de farmácia não tinha sobrevivido. Então, se a faculdade de farmácia não tinha conseguido sobreviver, imagine uma escola de medicina que exigiria um investimento maior e tal, essa coisa toda. Então, também frustrou-se, mais uma vez,
o sonho da Faculdade de Medicina. Porém, em 1910, ressurgiu a Faculdade de Farmácia. A Faculdade de Farmácia foi reestruturada, passou novamente a funcionar, voltou a funcionar, agora sob a direção do professor Arnóbio Marques, que é avô do nosso professor emérito Silvio Romero Marques e do nosso professor aposentado Arnóbio Marques, Alfredo Arnóbio Marques. Então, o doutor Arnóbio Marques, ele assumiu a direção da faculdade e a faculdade voltou a funcionar em 1910. Bom, funcionando a faculdade de farmácia, então, ela foi se preparando, né, ela foi se estruturando para, eventualmente, no futuro, gerar o curso, a faculdade de medicina. Em 1914, Otávio de Freitas foi procurado pelo governador da época, já não era mais Barros Lima, era outro governador, que eu não estou lembrado aqui exatamente o nome, mas ele procurou Otávio de Freitas dizendo que tinha conversado com o ministro do interior da época, e que o ministro do interior disse que se ele, o governador, criasse uma faculdade de medicina em Recife, ele fundaria a Universidade do Recife. Certo? Então porque a gente já tinha uma escola de farmácia, tinha a escola de engenharia, tinha a escola de direito, tinha a escola de farmácia, tinha uma escola de odontologia, tinha uma escola de enfermagem, né? E o ministro disse que só faltava uma escola de medicina, se ele criasse uma escola de medicina. Então, o governador chamou Otávio de Freitas, sabia que ele era um grande entusiasta da ideia, e dizendo, olha, você vai ter o apoio do governo se quiser criar a escola de medicina. Ele, então, foi na escola de farmácia, liderou um movimento, uma reunião de uma congregação da escola de farmácia, e a escola de farmácia, a congregação da escola de farmácia, aprovou que fosse, então, envidados esforços para a criação da faculdade de medicina. Nessa época, ainda existia, inclusive no meio médico, né, na sociedade, uma resistência muito grande à criação da escola de medicina que Otávio de Freitas precisou vencer. Eu queria lhe perguntar isso. Veja, o senhor, desde que o senhor começou a fazer a sua explanação aí, o senhor citou várias iniciativas que não obtiveram sucesso. Eu queria saber o porquê tanta resistência de se criar um curso de medicina aqui em Pernambuco. Partia de que setores da sociedade? Normalmente partia do próprio setor médico, tá certo? Por razões diversas. Por exemplo, nessa ocasião de 1909, do Congresso, a resistência foi dos próprios médicos, porque acreditavam que não era o momento para se criar a faculdade, porque se fosse criar a faculdade, ela não ia funcionar, porque não tinha condições de funcionar. Não era exatamente contra a criação de uma escola, mas era defendiam a infelicidade do momento, tá entendendo? Uhum. Mas então o que é que acontece? Ele começa a fazer uma propaganda na sociedade, procurando apoio na sociedade, e enfrentava resistência. E tem uma história que é muito interessante ser contada, de 1914, dezembro de 1914. Em dezembro de 1914, um médico chamado Dr. Raul Azedo, a gente podia fazer até um trocadilhozinho com esse nome dele, com esse sobrenome dele. O Dr. Raul Azedo, ele era diretor do Departamento da Instrução Pública. A Instrução Pública era a Secretaria de Educação do Estado. Ele era diretor da Instrução Pública, ok? E ele era médico, e ele publicou um artigo num jornal da época, se manifestando absolutamente contrário à criação da faculdade. Mas vejam que interessante, aí a gente vê os argumentos do Dr. Raul Azedo. Ele dizia que os médicos ganhavam, que ia ter muitos médicos, que ia ter uma pletora de médicos na cidade do Recife. Que os médicos, com isso, com a concorrência, passariam a ganhar muito menos.
Então, veja a contraposição entre o espírito público de um, né, e o espírito privado do outro, né, o espírito individualista e corporativista do outro lado, né? Então, os médicos, muitos médicos, ia ter tanto médico na cidade que o preço ia baixar. E ainda dizia, ainda defendia que os médicos, eles tinham que ganhar muito, porque eles tinham despesas muito grandes. E Otávio de Freitas argumentava qual é a despesa que o médico tem. Tudo bem, tem despesa aí para sustentar sua clínica, seus equipamentos e tal, essa coisa toda, mas advogado também tem despesa, paga aluguel, para não sei o quê, e engenheiro também tem despesa, compra material, essa coisa toda. Então, todo mundo tem despesa, né? Assim, não, mas o médico, ele tem que se vestir bem, o médico tem a obrigação de comprar charutos finos. Ele chegou a dizer que os médicos, eles tinham uma despesa maior do que os outros porque eles precisavam parecer ter uma fortuna que não possuíam. Caramba! Então vejam os argumentos que eram utilizados. Otávio de Freitas, então eles começaram a discutir com cartas publicadas no jornal. Foram umas 4 cartas de um lado, 4 cartas do outro, e Otávio de Freitas, obviamente, derrubava todos esses argumentos, mostrando que, por exemplo, na França, existia um médico para cada 1.500 habitantes, enquanto que aqui no estado de Pernambuco, tinha um médico para 10.000 habitantes. Então, como é que ia ter uma pletora de médico, um excesso de médico, se a gente tinha uma falta tão grande de médico como, né? A gente precisaria de umas 100 faculdades de medicina para poder chegar na proporção da França, né? Então, ele lembrava que ocorriam inúmeras epidemias na época, né? Isso é interessante porque é emblemático para esse período em que a gente está vivendo, né? E tinha gripe, a influenza, a varíola, a peste negra, tuberculose, paralisia infantil, e uma série de problemas, né, sanitários, e a gente tinha pouco médico para resolver esses problemas sanitários, né? Então, mas vocês vejam que é muito interessante como as coisas se repetem, porque existe uma resistência hoje muito grande à criação de novas escolas médicas. É claro, é importante dizer que hoje a gente não vive com aquela proporção que existia na época, né? De um médico para 10.000 habitantes. Não. Hoje a gente tem uma proporção muito mais próxima da média mundial. Certo? Uhum. Então, é claro que no processo de criação de escolas médicas, é absolutamente imprescindível que se tenha critério, não só baseado em número, mas também de distribuição regional dessas faculdades. A gente não tem dúvida que hoje, na cidade do Recife, na região metropolitana do Recife, a gente talvez tenha um número de faculdades que não precisasse ter. Né? Era muito mais importante a gente interiorizar, né, esses cursos do que criar, né, na região metropolitana. Mas isso é outra conversa, né, que vem, né, que a gente não deve puxar a partir daqui. Mas o curioso é a gente vivendo situações semelhantes do que se viveu há mais de 100 anos atrás. Mas, desculpe, é muito importante isso que o senhor fala também, porque nós temos aqui pessoas de diversas matizes, assim, e níveis de pensamento, e eu vi aqui 2 comentários, veja, um de Adriana Oliveira, lá de Escada, dizendo que mentalidade, se referindo a esses médicos que se opunham, não é? Isso. a esse crescimento de formação de médicos aqui. E lá de Barra, do interior da Bahia, um radialista chamado Adriano criticou aí, ele fez, bom, mas aí o senhor comenta se o senhor quiser. Então, é por isso que algumas pessoas são contra universidade para todos, como se fosse uma concentração de conhecimento e de poder ou de cursos nas mãos de alguns segmentos. Isso. Veja, já é repercutido.
Mas eu acho que tem tudo a ver, sabe? Eu acho que tem tudo a ver. Você veja que o pensamento, não só de Otávio de Freitas, não é só Otávio de Freitas, ele era o líder, né? Mas de um grupo, né, de professores que identificavam a necessidade de democratizar o ensino e democratizar a saúde, né? Então, e hoje a gente sabe que até hoje a gente sofre resistências, né, a esse processo de democratização. Mas temos a grande felicidade de perceber que ele tem acontecido ao longo de todo esse tempo, né? Então vamos lá. Eu tenho minha filhinha aqui. Uma outra coisa muito interessante nesse contexto, aí é o seguinte, vejam. Aí, em 1915, esses médicos finalmente se reúnem dentro da escola de farmácia para realizar a primeira congregação da faculdade, a primeira congregação da Faculdade de Medicina. Okay? Então, eles criam no papel a Faculdade de Medicina do Recife, em 1915, né, a partir de todo esse trabalho realizado. Entretanto, a faculdade ela ficou no papel. Ela não começou a funcionar aí, por dificuldades de financiamento, quer dizer, todas aquelas dificuldades que eram previstas, né, todas aquelas dificuldades que eram previstas aconteceram aí, e aí a faculdade ficou hibernando durante 5 anos. Mas em 1920, finalmente foi reunida a segunda congregação da faculdade e ela finalmente começou a funcionar. O sonho, então, de Otávio de Freitas e de todos aqueles que se juntaram a ele em prol disso, foi realizado. Então, está fazendo agora 100 anos, quer dizer, agora não, fez em julho, e nesse ano nós estamos no ano do centenário do início do funcionamento da Faculdade de Medicina, do nosso curso de Medicina. Ok? Que maravilha. Lembrando aí para os mais jovens que Otávio de Freitas é nome de hospital no Recife, né? É nome de hospital, é nome de centro médico, é nome de um bocado de coisa aqui na cidade, viu? E merece mesmo, porque um camarada como Otávio de Freitas, ele é daqueles caras que a gente diz assim, que é um a cada 100 anos. Eu digo que é mais, porque já faz mais de 100 anos e eu não vi aparecer ninguém como ele, pelo menos assim, na medicina, né? O Otávio de Freitas, de fato, era uma figura emblemática, né? Doutor Silvio, perdão, o senhor tem do seu lado aí um copozinho com água, uma canequinha assim, igual essa, não? Não tenho não, mas eu acho que gostei da sua sugestão. Pronto, é importante que o senhor descanse a voz agora, só para que eu aproveite e dê alguns avisos. Chegamos na primeira metade, viu? Essa canequinha daqui, ó, olha, essa canequinha daqui, o Mania de History, é patrocínio do professor emérito Dr. Raul Manhães de Castro. Tá vendo aqui a foto dele? Tô vendo. O filho dele, que está acompanhando essa live, Dr. Francisco, também nos patrocinou essas canequinhas Mania de History, né? E ele fez uma campanha espetacular junto conosco, através da APC, a Academia Pernambucana de Ciências, e conseguiu para a gente um monte de livros. Eu saí passeando pelo Recife no sábado, e vou voltar nesse sábado agora, coletando mais livros. Fui na casa de Alex Gomes, Dr. Clóvis Cavalcante em Olinda, Fátima Militão, um monte de gente boa. Maravilha. Que doa... Maravilha. E já eu vou pedir licença a você para ir pegar minha canequinha, tá certo? Faça isso. Pegue sua água enquanto eu dou um aviso aqui importante. Minha gente, eu já estou com o nome aqui, ó, a lista das pessoas. Eu estou anotando outros nomes ainda de pessoas que irão ser sorteadas ao final desta live. É muito importante isso, tá? Todos vocês sabem, eu anunciei previamente, que eu vou sortear 3 canecas iguais a essa daqui, 3 canecas Mania de History, que tem o apoio do Dr. Francisco Machado Manhães de Castro, Dr. Raul, da Girtur, que é o nosso querido amigo Girlândio, e vou sortear também livros. E com o livro já vai aqui, ó, marcadores Mania de History, patrocinados aqui pelo IPEAS, consultório clínico aí do município de Escada. Eu quero agradecer a Fabiana Carvalho. Então, minha gente, nós estamos conversando com o ilustre médico Dr. Silvio Caldas Neto. Ele é diretor
do curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Para quem não conhece, o Dr. Silvio, ele é um dos mais importantes especialistas da área dele, né? Ele é otorrinolaringologista, uma pessoa muito ocupada. Eu agradeço imensamente a presença dele aqui. Ele só deu essa saidinha agora para tomar água por sugestão minha, veja, mas o cara está aqui desde o começo, desde as 19 horas, primeira vez dele no Instagram, primeira vez estreia, contando a história da Faculdade de Medicina do Recife. Então, eu quero pedir a vocês todos, vários já deixaram aqui os seus nomes nessa caixinha de comentários. No final da live, às 20 horas, eu abro essa caixinha, é quando eu libero o Dr. Silvio, não é? Eu vou abrir antes de liberá-lo, porque pode ter aí alguma pergunta, pode ter algum comentário, algum estudante aí do município de Escada, Cabo, Recife, Bahia, tem gente aí de todo lugar, pode querer alguma informação importante sobre curso de medicina, a estrutura do curso, as áreas, especializações, enfim. Vamos aproveitar a presença aqui do Dr. Silvio. Mas assim, retornando para a história, eu quero aqui ler o comentário de Mônica. Ela está dizendo assim, ó, Mônica Ferreira, estagiei no Memorial de Medicina do Recife. Que coisa linda. Tem um rico acervo a ser pesquisado. O curso de Medicina do Recife é referência em todo o país. Muito obrigado, Mônica, sempre trazendo informações históricas relevantes aqui para a gente. Professora Sara, todo mundo aqui que está presente na sala, muito obrigado. Se eu for nominar todo mundo, a gente não passa mais a palavra para o doutor Silvio. Já tomou a sua água? Já estou tomando. Pronto, então a partir de agora eu lhe passo mais uma vez a palavra. Vamos ouvir, meus queridos, minhas queridas, doutor Silvio Caldas Neto, diretor do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Ele está trazendo para a gente histórias, passagens importantíssimas, né, da constituição do curso de Medicina aqui no Estado. Doutor Silvio, com a palavra. Vamos lá. Então, a gente tinha parado no começo do curso de Medicina, em 1920. Né? Obviamente, de quem foi a aula inaugural do curso foi do professor Otávio de Freitas. Merecidamente. E aí eu queria mais uma vez levantar uma curiosidade aqui, que é o seguinte, ele, na aula inaugural, se a gente vê, ele tem um livro aqui de Otávio de Freitas, em que ele transcreve o discurso, na realidade, a aula inaugural do curso de Medicina. E tem uns trechos interessantíssimos. Por exemplo, eu separei aqui 3 trechos da fala dele. Ele começa dizendo: senhores, parecerá a muitos estranhável que numa época de extremo mercantilismo, como esta que atravessamos, isso foi em 1920, ainda existam homens de responsabilidade que se congreguem para fazer aumentar o número de médicos, entre aspas, com a fundação de uma nova faculdade de medicina. Então você veja que aquela discussão que ele teve em 1914 com o Dr. Raul Azedo ainda estava atravessada na garganta dele, e ele fez questão de tocar nesse tema na aula inaugural, né? Ele diz assim: olha, aqui vocês estão vendo gente que tem espírito público o suficiente para fazer uma faculdade de medicina para aumentar o número de médicos. Não importa se vão ser concorrentes, se não vão ser concorrentes, o que importa é que o povo precisa, né, desses médicos. Precisa desses médicos, além de que o povo também precisa de oportunidade para se formar médico. Então, um outro trecho interessante. Ele diz: senhores, se pretendeis abraçar a nobre profissão com a esperança de auferir grandes lucros, então fechai os vossos livros. Então ele já começa a dizer para aqueles, né, que estão entrando, que, por favor, não entrem na faculdade de medicina pensando no lucro que você vai ter. Vocês não estão abrindo um negócio. Vocês estão entrando na faculdade de medicina não é para abrir um negócio. Vocês estão entrando na faculdade para servir. Ok? É claro que todo profissional tem que ser decentemente remunerado, né?
e não havia dúvidas, e não há dúvida, né, que a classe médica era bem remunerada, mas não é atrás disso que nós estamos. E um terceiro trecho muito interessante, e aqui os médicos, sobretudo, né, a vasta, arrasadora maioria dos médicos do nosso país vão entender bem, né, o que estão dizendo. Ele diz, os que aqui entrarem, esperando encontrar no microscópio, no escalpelo, na retorta e nos diversos variegados materiais de propedéia, de prótese e de síntese, instrumentos propinadores de fartas e rápidas riquezas, perderão de certo o seu tempo, o seu trabalho e as suas aspirações. Então veja, ele pontua que a profissão da medicina pode ser usada para auferir lucros sem a atividade médica, fora da atividade médica. Então veja, se o sujeito é um médico, mas ele além disso tem uma lojinha lá que vende vinho, tá certo? Não tem problema nenhum, ele tem uma atividade econômica, né, além da medicina, uma coisa que ele gosta, uma coisa que dá um rendimento para ele e ele vai continuar tendo. Ou se ele tem um dinheiro ali no banco rendendo alguma coisa para ele, não está cometendo crime nenhum, né? Agora, se ele se utiliza da posição, da condição de médico para auferir lucros fora da medicina, aí ele está cometendo um grande pecado. Se ele se utiliza da condição de médico para ganhar dinheiro vendendo remédio, se ele se utiliza da condição de médico para ganhar dinheiro vendendo óculos ou aparelho auditivo, então ele está cometendo um grande pecado. E veja que Otávio de Freitas, 100 anos atrás, já alertava para isso, no seu discurso inaugural, na sua aula inaugural. Bom, a partir daí, a história se desenrola de maneira muito mais fluida, né? Em 1925, formou-se a primeira turma de medicina. Tem uma coisa interessante que eu queria voltar atrás, que é o seguinte. A escola de farmácia, em 1915, quando foi formada a primeira congregação, antes mesmo da faculdade de medicina começar a funcionar, a escola de farmácia funcionava dentro do prédio da escola de engenharia. O governador da época cedeu uma parte do prédio da escola de engenharia para que a escola de farmácia funcionasse lá dentro. Ok? Então, quando a faculdade de medicina surgiu, em 1915, ela surgiu no ventre da escola de farmácia, ok? Que morava numa casa que não era dela, que era a escola de engenharia. Depois disso, quando Otávio de Freitas assumiu, ele assumiu a direção da escola de farmácia em 1915, quando teve a primeira congregação. Ele assumiu a direção da escola de farmácia. Então, ele era diretor da escola de farmácia e da faculdade de medicina. Ele imediatamente saiu de lá. Ele disse, não, a faculdade, ele já pensando na faculdade de medicina, né? Ele disse, a gente não pode ficar aqui dentro desse puxadinho da escola de engenharia. Aí ele já tirou, em 1916, a escola de farmácia já passou a funcionar numa outra sede, que não era própria, era uma sede alugada. Era uma casa alugada, mas era fora, já era uma casa maior e tal. Em 1920, pouco tempo antes de a faculdade de medicina funcionar, Otávio de Freitas, que ainda era o diretor da escola de farmácia, levou a escola de farmácia para uma sede própria, na rua Barão de São Borja. Então, quando a faculdade de medicina nasceu, ela nasceu nesse prédio da escola de farmácia na rua Barão de São Borja. Então, veja,
Otávio de Freitas fecundou a escola de farmácia, a faculdade de medicina, no ventre da escola de farmácia. Pegou a buchuda, levou para uma casa própria. Lá na casa própria, a buchuda pariu a faculdade de medicina. Mas a faculdade de medicina continuou morando na casa da mãe, não perdeu o cordão umbilical. Ok? Ela só foi perder o cordão umbilical, só foi cortar o cordão umbilical em 1927. Quando Otávio de Freitas levou agora a faculdade de medicina para o que é aquilo que Mônica acabou de comentar, que é o Memorial da Medicina. Uhum. O prédio do Memorial da Medicina, que funciona no Derby, foi a primeira sede própria da Faculdade de Medicina do Recife, que foi fundada em 1927. Ok? 2 anos depois da formação da primeira turma de medicina, que foi em 1925. Então veja que coisa interessante. Em 1925, a faculdade começou em 1920, o curso. Em 1925, formou-se a primeira turma. Tá certo? Em março desse ano, de 1925, Otávio de Freitas já tinha adquirido o terreno da nova faculdade, do novo prédio lá no Derby. Aí, quando ele vai fazer, ele foi o paraninfo da turma, obviamente, e ele foi fazer o seu discurso, né? Que foi um discurso muito ligado ao discurso que ele tinha feito lá no começo do curso. Mas ele diz uma coisa interessante. Ele diz o seguinte, ele diz que vocês, os alunos e tal, e que estudaram naquele pardieiro da Rua Barão de São Borja, aí ele já começa a chamar a sede de pardieiro. Ele não chamava, né? Ele era super orgulhoso porque tinha conseguido a sede própria. Mas como ele já tinha começado a construir a sede da Faculdade de Medicina no Derby, aí ele já foi esculhambando com o casarão lá da Rua de São Borja. Então ele inaugurou o prédio da Faculdade de Medicina, a sede própria no Derby, em 1927. E aí, a gente tem que em 1929, o curso foi equiparado, a faculdade foi equiparada às escolas, às outras escolas médicas do Brasil. E veja mais uma coisa muito interessante. A Faculdade de Medicina, nesse ano, em 1929, ela passou a albergar a Faculdade de Odontologia e a Faculdade e a Escola de Farmácia. Quer dizer, todas essas passaram a ser anexadas à Faculdade de Medicina. Quer dizer, a Faculdade de Medicina saiu do bucho da Escola de Farmácia, depois a Escola de Farmácia entrou no bucho da escola da Faculdade de Medicina. A mãe entrou para dentro do ventre da filha. Então é muito interessante isso aí. E elas foram caminhando juntas. A Faculdade de Medicina, ela tinha, né, anexada a elas a odontologia e a farmácia. Depois, em 1946, ela foi federalizada, né, foi criada a Universidade do Recife. E em 1958, aí foi a Faculdade de Medicina, foi-se embora lá para Engenho do Meio. Naquele prédio que hoje é o Centro de Ciências da Saúde. Em 1958, a Faculdade de Medicina foi transferida para lá. Estava se construindo a cidade universitária. O primeiro prédio a ser construído na cidade universitária foi o prédio da Faculdade de Medicina do Recife. Então, era a Faculdade de Medicina. Depois, houve a reforma universitária, em 1968. Foi criada a Universidade Federal de Pernambuco. Ok? Mas somente em 1975 é que foi criado o Centro de Ciências da Saúde. Então foi extinta. Oi, pode falar. Mande brasa. Uma pequena interrupção por conta do horário, que já está bastante avançado. São 19 horas e 50 minutos. E aí eu queria atender ao apelo do Dr. Raul, que está lá de Lyon, gritando aí em letras garrafais, abra a caixa de perguntas, abra a caixa de perguntas. Ele já colocou várias vezes. Mas antes de abrir essa caixinha de perguntas e comentários, eu quero registrar e agradecer a presença
do doutor Marcelo, doutor Eládio, doutor José Antônio, Solange Laurentino, doutor Ribas, Marcelo Leão, grande amigo, doutor Flávio Valente, já fez uma live comigo, vai voltar a fazer muito em breve, e ao grande professor Antônio Luiz Fluminense, lá do município de Escada, é um carioca, cujo no coração dele, nasceu, brotou, digamos assim, um sentimento de pernambucanidade muito grande. Então, muito obrigado aí a todos vocês, a todos os estudantes, professores, inclusive tem uma professora aí, professora Sara, que disse assim, esse Otávio é virado, esse Otávio de Freitas é virado. Deixa eu abrir aqui, viu a caixinha aqui, vamos lá. Eu vou ler rapidamente. Mônica Ferreira diz, gostaria de saber onde foi a primeira sede oficial da Faculdade de Medicina. Eu acho que essa já foi respondida, né? Isso, Rua Barão de São Borja. Hoje é um hotel, Pronto. é um hotel chamado Hotel Rex. Quem quiser visitar pode ir lá. Hotel Rex, muito bem, Isso. Deixa eu ver aqui. Professor Raul, Otávio de Freitas, se vivo fosse, defenderia o SUS? Pelo amor de Deus, se vivo fosse, ele teria fundado o SUS. Ele teria sido patrono do SUS. Ele teria sido patrono do SUS. Aliás, devia ser, viu? Devia ser. Deixa eu ver se tem aqui uma outra pergunta. Ainda, doutor Raul, tá? Corrêa Picanso parece ter sido formado em medicina na Universidade de Paris. Acho que ele, o Barão de Goiânia, alguma coisa assim, eu acho que foi isso que ele quis escrever. Se o senhor quiser comentar, fica à vontade. Temos aqui... Não sei, Raul. Não sei, Raul. Eu sei que ele era professor de Coimbra, quando ele veio para cá. Agora, onde ele foi formado, eu não sei. Ou não tenho conhecimento ou não me lembro. Muito bem. As outras pessoas que entraram aqui na caixinha de comentários, elas deixaram o nome, né? Essas pessoas deixaram o nome se inscrevendo para o sorteio de livros que a gente faz no final. Eu já escrevi aqui vários nomes numa listinha de papel, todos estão aqui, vários aqui, e ao final da live a gente vai sortear livros e canecas Mania de History para vocês. Mas, meu querido, são 19 horas e 53 minutos, eu gostaria que o senhor tivesse tempo suficiente para concluir a sua história, essa belíssima história da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, aqui, em nosso estado. Perfeito, mas eu acho que foi perfeito, porque eu acho que a história, na realidade, foi concluída assim. A faculdade, ela não foi concluída assim, mas ela foi extinta em 1975, foram criados os centros acadêmicos, inclusive o Centro de Ciências da Saúde, e o que era Faculdade de Medicina, ela passou a ser o curso de Medicina, dentro do Centro de Ciências, entre os vários cursos que eram ofertados pelo Centro de Ciências da Saúde. Criou-se o sistema departamental da universidade e com a medicina ficou de responsabilidade de 7 departamentos. O que foi um grande problema, um grande problema, depois de uma determinada época, acabou sendo um grande problema, porque, de uma maneira geral, na universidade, cada departamento é responsável por um curso. Você tem o departamento de música, responsável pelo departamento de música. Você tem o departamento de engenharia civil, responsável pelo curso de engenharia civil. Na medicina, você tinha 7 departamentos. Então, quando você tem 7 donos, você não tem dono nenhum, né? Ninguém era a estrutura administrativa responsável pelo curso de medicina. Então, quando começaram a haver mudanças muito radicais, né, na concepção do curso de medicina no país, e isso aconteceu no começo dos anos 2000, o curso de medicina da UFPE teve uma dificuldade muito grande de se repaginar e de se reformular frente a essas exigências, por conta dessa dificuldade de não ter uma estrutura administrativa própria, uma estrutura administrativa que fosse responsável
pelo curso. Então, a coordenação do curso, ela não tinha poder, o colegiado do curso não tinha poder, e foi quando, então, depois de muita luta, uma luta que é parecida, vamos dizer, com a luta de Otávio de Freitas, uma luta que começou lá em 2003, com a professora Emília Pérez, com o professor Gilson Edmar, que era diretor do Centro de Ciências da Saúde na época, e depois viria a ser vice-reitor, né, da Universidade Federal de Pernambuco. Eles começaram ali uma luta para que se restabelecesse, né, uma autonomia de gestão do curso de medicina. Esse sonho acabou sendo realizado há 2 anos atrás, vamos completar na semana que vem, daqui a 7 dias precisamente, 2 anos de existência do Centro de Ciências Médicas, que se chama Centro de Ciências Médicas, Faculdade de Medicina do Recife. Então, com isso, a gente resgata essa história e a gente já começa verdadeiramente a perceber com grande clareza uma melhoria muito grande nos nossos índices, colocando-nos, inclusive, né, entre os melhores do país. Certamente por conta dessas mudanças de concepção de gestão que a gente conseguiu implementar. Então, é assim que eu finalizo, né, essa história, que é uma história muito bonita, agradecendo muito, né, pelo convite, com um prazer enorme de poder contar essa história para tanta gente, né, como eu vejo em tantos cantos aí do país, inclusive do mundo, né, e deixo o meu abraço aqui a todos vocês. Muito obrigado. Agora, veja bem, antes de liberar de vez, eu quero que o senhor mande uma mensagem para os jovens estudantes secundaristas que estão lhe escutando. Porque, veja, eu sou do interior, né? Eu sou da Zona da Mata, sou do município de Escada, e a mentalidade lá, até hoje, na minha época era assim, até hoje, é de que o ensino médio já basta. Na minha época era o 2º grau já basta. Eu me formei, eu concluí, e a gente sabe que não é bem assim. Nós queremos, essa é a minha luta, eu acho que é a luta do professor Raul, a luta de Otávio de Freitas, a sua luta é que mais gente, mais jovens, mais pessoas do interior entrem nesses cursos de ponta, como é o curso de medicina. Então eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem toda especial para todos os jovens e professores secundaristas que estão aqui escutando o senhor. Luiz Carlos, isso é realmente uma lembrança assim, muito importante, sabe? Porque, em primeiro lugar, a gente hoje vive uma realidade diferente daquela época, inclusive da nossa época, da sua época e da minha época. O ensino superior hoje, não tem a menor dúvida que ele é um ensino muito mais democratizado, né? O que eu diria a esses jovens é: não percam em absolutamente o seu sonho. Não basta. Talvez há muito tempo atrás bastasse, porque o horizonte chegava ali. Hoje os horizontes são outros, né? Hoje a comunicação entre as pessoas no mundo é de uma velocidade que, se esses jovens de hoje vivessem na época da gente, eles não iam entender como é que a gente vivia daquele jeito. Não é verdade? Como é que a gente podia estudar daquele jeito, como é que a gente podia adquirir conhecimento daquele jeito, de maneira tão lenta como a gente adquiria. Hoje, eles estão com a faca e o queijo na mão, né? Quer dizer, eu não diria exatamente isso, porque não depende só deles, isso depende de estruturas governamentais, depende de uma sociedade que ainda é extremamente conservadora, pelo menos do meu ponto de vista, mas a gente sabe que os horizontes não param por aí. Então, o que eu diria para eles é: sonhem alto, como o Otávio de Freitas sonhou, porque o horizonte existe, o céu é alcançável e vocês podem alcançar isso. E lutem muito, não só para que vocês alcancem isso, mas que para os que vêm depois de vocês alcancem. Né? Interiorizando o ensino superior, interiorizando o ensino médico, democratizando o ensino, todo o ensino, né? Desde o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, o ensino de pós-graduação. O céu é o limite para vocês. É o que eu quero dizer. Doutor Silvio, eu quero lhe agradecer de coração, em nome de todas as pessoas que entraram aqui, pedir para que ninguém saia da sala, porque eu vou fazer os sorteios
dos livros e da caneca Mania de History. Eu só vou liberar Dr. Silvio. Mas eu quero dizer também, quando o senhor encontrar Jones Albuquerque, quando encontrar as pessoas que estavam, Zé Luiz, que estavam no webinário que eu assisti 2 horas de webinário com a sua presença. Eu vou lhe dizer uma coisa, o senhor esteve aqui muito melhor do que lá com eles, muito mais à vontade com a gente, viu? Pode dizer para eles. Vou dizer isso. Eu acho que um dos motivos é pelo fato da gente ser torcedor do mesmo time, o Sport Clube do Recife. Meu querido, muito obrigado. Querido. Conte sempre conosco aqui para divulgar o que for necessário da Faculdade de Medicina da UFPE. Mande para o meu WhatsApp. Se eu tenho um parceiro. E agora por diante. Muito obrigado. Tá, muito obrigado e um grande abraço a todos. Foi um prazer enorme. Boa noite, doutor Silvio. Até breve. Até breve. Valeu. Até. Pronto, gente. Liberando aqui o doutor Silvio, ele vai descansar um pouco, agradecer imensamente a presença de vocês. Agora a gente vai começar o sorteio, né? A gente vai começar o sorteio. Não saiam daí ainda. Eu tomei nota de todos os nomes estão todos aqui, tenham certeza disso. Nós temos vários livros para sortear, temos também 3 canecas Mania de History também. Não se preocupem que vai dar para todo mundo. Aqui embaixo da minha cama também tem muito livro. E esses livros eu consegui através da Academia Pernambucana de Ciências, né? Através do grande professor emérito, Dr. Raul Manhães de Castro, que é o nosso braço direito aqui, apoiando o Mania de History. Mas antes, eu preciso colocar um fundo musical. Como eu sempre faço, né? E enquanto eu faço isso, eu quero chamar aqui Ana Luísa, a minha auxiliar, para me ajudar aqui no sorteio. Né? Todas as noites, após as lives, a gente faz este sorteio aqui de livros, de canecas Mania de History. Amanhã nós teremos mais uma live super importante, né? Com uma obra. Olha, eu estou muito curioso. Pela live de amanhã, porque o escritor vai trazer a história de um refrigerante. Não sei, muita gente aqui não alcançou, nem conheceu. Eu acho que a professora Alice não conheceu. Denise alcançou. A Fratelli Vita, não sei se a Alice conheceu. Fratelli Vita, um refrigerante super gostoso, super legal, tá certo? Então, amanhã a gente vai ter aqui um convidado, um escritor, o Gustavo, que vai trazer para a gente informações. Na verdade, é a história do Recife. Ele vai contar a história de um refrigerante e olha aí, junto com essa história, vem a história do Recife, obviamente de Pernambuco. Isso. Grande Flávio Valente. Alice não conheceu, pronto. Alice só quer ser a novinha. Alice, por favor, né? Alice, Fratelli Vita. Bom, já Rossana conheceu. Fratelli, isso. Perfeito. Olha o que Solange está dizendo. Nossa, eu adorava. Amanhã, 19 horas, tá? Rapaz, eu botei brega. Geralmente eu não coloco isso, não. Peraí. Deixa eu procurar aqui uma outra banda, tá? Eu gosto mais dessa daqui. Eu acho que vocês também vão gostar. Bom, Ana Luísa, vamos lá. Começando o sorteio. Rapidinho, que o pessoal quer descansar. Temos 25 pessoas aqui. Vamos lá, minha querida. A mão da sorte. Atenção. Adri, agora deu aquela risada. Atenção. Agora. Eládio, é boa demais ou não é? Fratelli Vita. A primeira pessoa sorteada de hoje. A gente vai começar pelas canecas. Ganhando uma caneca Mania de History igual a essa daqui, que tem o apoio, o patrocínio do Dr. Raul Manhães de Castro, Dr. Francisco Machado Manhães de Castro e de Girlândio, que é proprietário da Girtour, empresa de turismo. Quem ganhou foi o queridíssimo amigo Marcelo Leão. Olha só, ontem ele esteve aqui, ó. Eu disse para ele, volta que teu momento vai chegar. Parabéns, Marcelo. Uma salva de palmas para você, meu irmão. Uma salva de palmas para você. Ana Luísa, pega ali a caneca dele logo.
marca aí, coloca o nome dele. Olha, o papel já caiu aqui, já fiquei emocionado. Uma figura ilustre como Marcelo, eu fico emocionado com todo mundo, tá? Não é só o Marcelo não, porque Marcelo, ele batendo palma aí, Marcelo mora no meu coração e ele sabe por quê. É das antigas. É das antigas. Tá aqui, na frente dele aqui, ó, Marcelo Leão. Acaba de ganhar uma caneca Mania de History. Amanhã mesmo eu estou deixando em escada com a professora Verônica. Próximo nome, vamos lá. A mão da sorte aqui, a mão da sorte, vamos lá. Tem que mexer, vai lá, vamos lá. Próxima caneca, são 3 canecas por hoje. Próxima, espero que seja uma pessoa daqui de perto. Ai, meu Deus do céu. Terceiro ano A, da Erei Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Terceiro ano A. Maiane Fernanda. Eu quero dizer a vocês que as pessoas que estão ganhando canecas podem retornar aqui depois para concorrerem a livros também. Tá bom, Marcelão? Faço questão, meu irmão, de deixar na sua mão e dar aquele abraço em você. De máscara, claro, né? Maiane, parabéns, minha querida. Você acaba de ganhar uma Mania de History aqui, ó. Ana Luísa, vamos lá. Flores em todo lugar. Essa Maiane é sortuda, viu? Fazia tempo que ela não aparecia, já chega ganhando uma caneca Mania de History. Caramba! Tá aqui, minha querida, separadinha aqui, ó. Tô levando para você amanhã, tá? E procura aí. Doutor Sabar presente. Doutor Sabar, muito obrigado pela presença, viu? Um forte abraço. Espero conhecê-lo pessoalmente em breve. A terceira caneca de hoje, que tem um patrocínio do nosso amigo Dr. Raul Manhãs de Castro, que interpretou aqui pra gente o livro O Pequeno Príncipe de forma fantástica. Doutor Raul, muito obrigado. Um abraço aí em todo mundo aí em Lyon. Um cheiro em Luana, que já deve estar dormindo, né? Vamos lá? Próximo nome. Vai a Maiana vibrando aí, ó. Vai lá. Isso. Atenção. A pessoa que ganhou agora foi a terceira caneca de hoje. Eita caramba, rapaz. Tudo Monsenhor. Ana Cláudia, primeiro D do Erei Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Deixa eu aproximar aqui. Ana Cláudia. Parabéns, minha querida. Vou colocar aqui, ó, na caixinha. Deixa eu marcar logo, né? Porque senão eu esqueço. Cara, quando chega aos 50 é assim, ó. Tem que fazer tudo na hora. Ana Cláudia. Primeiro ano D, né? Primeiro D. Ana Cláudia, você pode voltar amanhã para concorrer aos livros, tá bom? Eu tenho bastante livro aqui e esses livros são para vocês. Não sei se você ainda tá começando no Monsenhor, mas eu faço doações de livros todos os anos. Sara, pronto, por hoje as 3 canecas. Agora vamos aos livros. João Paulo, calma, João Paulo. Amanhã tem mais. Atenção, primeiro livro de hoje, Ana Luísa que vai escolher. Escolhe aí, Ana. Rapaz, olha, pela pessoa que eu conheço, eu vou escolher esse livro aqui. O meu queridíssimo amigo que vem participando de praticamente todas as lives. Grande pedagogo Gilmário Agra. Tá aqui, ó. Grande Gilmário. Eu não sei se ele tá aqui ainda conosco. Meu querido, você realmente é um homem de sorte, viu? E já vai com, ó, um marcador Mania de History, que tem o apoio do consultório popular IPEAS. Já tô separando o teu livro aqui, cara. Amanhã eu tô levando, hein? Me procura no Monsenhor amanhã. Vamos lá, Ana Luísa. Vamos acelerar que a galera quer dormir, quer descansar. Rossana, a gente está sorteando uns 10, tem uns 10 livros aqui. Mas tem muito mais ainda. Atenção, a próxima ganhadora de hoje, eu não sei se ela tem esse livro, eu acho que não. Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, tem nada? Se ela tiver, ela vai ter que passar para outra pessoa. Quem ganhou foi Adriana Oliveira, minha querida, olha só, olha o marcador aqui, ó,
marcador de página aqui para separar o separador de página. Vai junto. Parabéns para você, separando aqui. A Adriana já ganhou uma caneca Mania de History, né? E agora ganha um livro, nada mais, nada menos, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Olha ela dando um oba aí, ó. Oba! Você tem esse livro, Adriana? Sim ou não? Sim ou não? Acho que não, né? Parabéns. Adorei, né? Então vamos embora. Continuando aqui. Próximo livro, próximo ganhador ou ganhadora vai para... Eu acho que é daqui ou é de Jabotão? ETE José David G. Rodrigues. É de Jabotão, é aluno de um amigo meu e vai chegar. Jaciel Campelo, do segundo ano A. Jaciel Campelo, do segundo ano A. Da ETE José David Gil Rodrigues. Cara, tem uma obra aqui para você que eu acho que você vai amar. Olha só, olha só. A Escalada do Monte Improvável, uma defesa da teoria da evolução, Richard Dawkins. Tá bom? Separando aqui. Eba! Olha aí. Olha aí, Jaciel, tu és aluno de Sérgio, né? Do professor Sérgio. Confirma aí, dá um ok aí. Grande Afro, boa noite, meu querido. Forte abraço. Vai junto com o livro um marcador de texto, um marcador de página, né? Um separador de página aqui, Mania de History, tá? Parabéns para vocês. Próximo, vamos acelerar. Vamos lá, Ana Luísa. Olha, Jaciel, parabéns. Diga a Sérgio, tá, que vai chegar nele e ele vai entregar a você. Você já é o segundo aluno de Sérgio que ganha um livro aqui conosco. Parabéns, parabéns. Opa! Próximo livro. Ana Luísa, escolhe aí. Poesia, escolhe aí qualquer coisa. Tá, veja aí. Lucas, o nome dele aqui no Instagram é Lucas December. Lucas December. Tá? É um grande aluno, conheço, a figura veio logo aqui de memória. Grande figura. Amanhã, terceiro ano, viu? Terceiro ano aí da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Vai o livro com marcador aqui de página, separador de página, com o patrocínio do consultório, ó, Laboratório IPEA Saúde, da queridíssima Fabiana Carvalho. Eu não falei do livro? Ah, desculpa. Sequestro é um romancezinho bem legal do escritor Severino Rodrigues, Sequestro em Urbana. Olha, curtinho, maravilha. Quem lê muito, escreve melhor e fala melhor. Vamos lá, Ana. Mais um livro. Nós temos ainda 5 livros, 5, é? Vamos lá, vamos correr, que a galera está esperando aí. Agora, o Jardim e a Primavera, a história dos 4 derviches. São contos, né? São contos? Contos de fada, alguma coisa assim. É bem legal mesmo. Cara, tu é muito sortudo, meu irmão. Amaro Fernandes ganhou uma caneca e agora acaba de ganhar, do segundo ano C, da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Acaba de ganhar um livro também, O Jardim e a Primavera. Também curtinho, gostosinho de ler, maravilhoso. Já está separadinho aqui, amanhã eu estou levando para a escada, tá? Bora. Ela está pedindo para trocar a música. Vai, troca essa música daí. Já tirou o nome? Isso, vamos chamar. Próximo ganhador ou ganhadora de hoje. Agora, essa daqui, eu acho que ela vai gostar disso aqui. Minha querida Mônica Ferreira, eu acho que você vai gostar. Vou deixar na série do MTC para você. Denise, amanhã eu tô levando a sua caneca. Você ganhou ontem, viu? Parabéns. Mônica Ferreira, você acaba de ganhar esta obra-prima aqui, ó. Olha só. Haja tempo para ler, hein? Olha só. Darwin, a vida de um evolucionista atormentado. Que maravilha. Por coincidência, Mônica, eu tô indo sábado em Recife pegar mais livros, que eu ganhei mais livros ainda. E vou deixar este daqui na série do MTC, ali na Gervásio Pires, 404. Separadinho, já vai junto com o separador de página, marcador aqui, ó.
Mania de History, super legal. Muito obrigado ao IPER Saúde, obrigado ao Dr. Raul, Dr. Francisco e a Girtur. Vamos lá? Ana Luísa, tá acabando, gente, tá acabando. Vamos lá. Meu Deus, Mônica, te prepara. Tem muita coisa para ler esses dias. Te prepara. Não. Esse daí, tem a cara dela. Como transformar a vida de seu filho. Olha, eu fiz uma live com essa escritora daqui. Olha para Mônica. Menina, eu queria esse mesmo. Muito obrigada. Parabéns. Eu que agradeço, Mônica. Eu que agradeço. Minha gente, olha, eu fiz uma live com essa professora, essa escritora também, Aparecida Fragoso, como transformar a vida de seu filho. É um manual super prático de como colocar os filhos na linha, sem bater, sem maltratar. É interessantíssimo. Interessantíssimo. Quem ganhou foi a professora Alice Santos, da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Ela tem 2 filhos pequenos e esse livro ajuda de agora por diante. De agora por diante. Eu sei que ela já cria bem os filhos dela. Eu não tenho dúvida disso. Mas não custa nada um reforço, né? Então, Alice, ó, parabéns para você. Parabéns para você. E segue junto um marcador de livro aqui, um separador de página, Mania de History. Tem que ser água, gente. Próximo. Vamos lá, Ana Luísa. Tá acabando, hein? Só temos mais 4 livros pra gente fechar. Olha a Alice batendo palminha aí. Que sorte, rapaz. A mulher vem a primeira vez. Atenção. Atenção. Cantos da Casa. Cantos da Casa para Carla Oliveira. Vai ter que ler. Agora ela vai ter que ler. Carla Oliveira acaba de ganhar um livro, um romancezinho aqui bem legal, da cientista, pesquisadora, professora Fátima Militão, que eu tive a honra, eu tive o privilégio de ir lá no prédio onde ela mora, buscar para vocês. Ela me deu um pacotezinho assim, ó, cheio de livros. Olha só. Carla Oliveira, do município de Escada. Amanhã eu estou deixando, e vem até com dedicatória. Para você, com votos de saúde e felicidades, Fátima Militão, novembro de 2020. Que coisa boa, que coisa boa. Vamos lá? Próximo. Só mais 3 para terminar, só mais 3. Vamos lá, Ana Luísa. Só vai sobrar uma pessoa, por quê? Sério? Ô, rapaz. Atenção. Ela mora em Campina Grande. Só quando ela aparecer por aqui, eu acho que nesse fim de ano ela vai aparecer por aqui. Flávia Foguinho ganha uma coleçãozinha bem gostosinha aqui, ó. Machado de Assis. Eita caramba, Alice no País das Maravilhas. Que coisa boa, rapaz. Olha só. 3 obras bem curtinhas, bem gostosas, aquelas pra gente ler antes de dormir. Eu vou separar aqui, coloca um marcador aqui para ela. Flávia Foguinho, separa, Ana Luísa, separa o dela aí, senão eu vou levar para a escada, tá? Próximo. Eita, doutor Raul tá denunciando aí, ó. O governo Bolsonaro dá golpe fatal na pós-graduação do país. Pelo amor de Deus, esse homem não se cansa de promover desastres, né? Eita! O celular caiu, minha gente. Desculpa, foi emoção. Culpa de Ana Luísa, que ela me deu um livro, eu fui esconder o livro aqui do lado. Eu disse, bota pra lá, ela me deu pra cá, pelo amor de Deus. E o pior é que vai ficar gravado. Não, agora não, se for mexer de novo. Próximo. Temos mais 2 livros, um romance, mais um, de Fátima Militão, e um na área de ciência, tecnologia e inovação para um Brasil competitivo. Quem ganhou foi a professora Sara Catarina. Sara Catarina acaba de ganhar, eu acho, pelo que eu conheço de Sara, ela tem cara de romance. Fátima, da professora Fátima Militão. Olha só. Agora eu vou cobrar de Sara o que foi que ela achou do livro da professora e pesquisadora Fátima Militão. Parabéns, minha querida Sara. Segue junto um separador de página aqui, olha batendo palma aí, ó, do Mania de History,
com o apoio, com o patrocínio do IPEAS Saúde, laboratório clínico aí do município de Escada. Muito obrigado a vocês. Agora chamando o último sorteado ou sorteada de hoje. O último ou a última pessoa. Vamos lá? Vamos lá? O último ou a última, né? São 8 horas e 20 minutos. Tá cedo, né, gente? Não agradeça não, Sara. Eu que agradeço. Atenção, olha só. Uma jovem estudante que mora aqui na Coab, no Cabo de Santo Agostinho, que é amiga de Ana Luísa. Como é o nome dela? Letícia Le Gomes. Le Gomes. E olha o livro. Será que ela vai ler? Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Competitivo. Ela vai ter que ler, porque ela está começando agora. Ela está começando agora. Então, vai ser muito importante para a vida acadêmica dela. Eu tenho certeza que ela vai fazer um bom proveito. É um livro meio técnico, mas não é chato. Tá? Já dei uma olhada. Educação, novas tecnologias. Gente, que coisa legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Meus queridos, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês todos aqui. Alguns livros aqui eu já separei. Estou levando para a Escada amanhã, porque são estudantes da ERE Monsenhor. Sara, que mora aqui no Cabo. Le Gomes, que mora aqui na Coab. Né? Beatriz Caroline, que mora aqui na Coab. Eu dou um jeito para chegar. Os de Jaboatão também. E amanhã, tá? Ana Cláudia, do primeiro ano D, a Caneca Mania de History. Maiane Fernanda, do terceiro ano A. E o meu queridíssimo amigo Marcelo Leão, uma Caneca Mania de History. Minha gente, muito obrigado pela presença. Foi demais hoje, foi demais. O doutor Silvio Caldas Neto arrasou. Parabéns para vocês, parabéns para todos os ganhadores. Eu só tenho a agradecer e não esqueçam o que eu vou falar agora. O objetivo dessas lives é, acima de tudo, promover a leitura, promover o conhecimento, combater as notícias falsas, combater as fake news, promover a ciência e, acima de tudo, a solidariedade. Muito obrigado, boa noite, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Um cheiro no coração de vocês. Aqui eu me despeço, a live fica salva e quem quiser acompanhar, pode ver depois na íntegra, porque vai ficar salvo aqui e disponível para vocês. Então, até amanhã às 19 horas com a história do grande refrigerante Fratelli Vita. Para quem não conheceu, eu sinto muito, tá? Mas é uma delícia mesmo. Tchau, gente. Gratidão aí. Valeu. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu.